Um jogador da NBA trapaceou para entrar no jogo das estrelas. Outro cheirava tão mal que esvaziou um vestiário inteiro. Esses são os jogadores da NBA que forçaram alguma mudança de regra. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Nada se compara com James Harden, que trapaceou para mais de 30 pontos por jogo. Tudo começou quando o jovem Harden foi transferido do Thunder para os Rockets. Ele era um jogador do banco na época, com uma média de apenas 9,9 pontos por jogo. Mas depois dessa transferência, ele se tornou uma estrela da liga com uma média de 25 pontos por jogo. Aumento de 16 pontos em apenas 3 temporadas. Esse tipo de melhora em tão pouco tempo é algo difícil de acreditar, então trouxe muito ceticismo para todos que acompanhavam a liga. Afinal, James Harden estava trapaceando? Pois bem, a NBA tinha algumas suspeitas. Começaram a ficar de olho nele, e então ele foi pego fazendo o impensável. Todos nós sabemos que Harden é obcecado em chegar à linha de lance livre, mas durante seu primeiro ano em Houston, ele triplicou seu número de lance livre por jogo. Para vocês terem ideia, alguém como LeBron recebe muitas faltas por jogo, mas em 2012, o Harden teve uma média de 10 lances livres por jogo, enquanto LeBron James teve apenas uma média de 7. Ou seja, Harden teve 42% de lances livres a mais do que LeBron, e isso sendo ano após ano. Acabou que Harden estava usando um movimento que ninguém poderia defender. Quando o jogador tentava defender Harden, ele agarrava os braços do defensor para forçar uma falta. De qualquer maneira, a liga foi forçada a intervir, e em 2017, uma regra foi oficialmente introduzida, dizendo que você não pode marcar uma falta com você mesmo forçando contato, ou, se um jogador ainda não estiver arremessando, é apenas uma falta comum. Alguns anos depois, James Harden foi transferido dos Rockets para os Nets. E durante toda essa controvérsia, Harden ganhou uns quilinhos. E falando em peso, não podemos nos esquecer de Shaq. Shaquille O'Neal é tão grande quanto você imagina, literalmente. E se a NBA não tivesse mudado uma regra por causa dele, teria perdido bilhões de dólares. Obviamente, durante a carreira de Shaq era quase impossível se defender dele. Quero dizer, ele tinha 2,5 metros de altura e 150 quilos. Imagine você tentando defender. Eu não conheço você, mas pode ter certeza que eu apostaria em Shaquille O'Neal. Bom, se por um lado ele é grande e forte, por outro, ele tinha uma falha gigantesca. Shaq é um dos piores arremessadores da história. Ele só tem uma cesta de 3 em toda a sua carreira. Uma! Essa foi a primeira e última vez que alguém viu Shaquille O'Neal acertar uma bola de 3. O Dallas até desenvolveu algo que chamaram de hack a Shaq. Simplesmente, os times começaram a abraçar Shaquille O'Neal como uma estratégia para ganhar. Eles queriam marcar faltas em cima dele, então ele seria forçado a ir à linha de lance livre. Imagine ser tão ruim a arremessar que o time adversário fica lhe dando lances livres. E bem, vocês conhecem o Shaquille O'Neal. 52% de acerto em arremessos. Com essas chances, Shaq faria um ponto em lance livre no máximo. E é por isso que as equipes faziam um hack a Shaq, com tanta frequência. Porque no pior cenário, a equipe de Shaq marcaria um ponto e o outro time teria a bola. Se isso estivesse acontecendo comigo em cada jogo da NBA, eu ficaria bem p***. Shaq ficou furioso, então um dia ele encarou David Stern com severidade e gritou: "Da próxima vez que alguém fizer o hack a Shaq, eu não vou me importar de pegar de 15 a 20 jogos de suspensão." Pois bem, David Stern não se importou, então o hack a Shaq continuou e fez com que alguns jogos durassem mais de 3 horas por causa de todos os lances livres. Chegou ao ponto em que os fãs estavam vaiando seus próprios times. Imagine alguém sendo derrubado e arremessando mais de 30 lances livres em um único jogo, sendo ainda os piores lances livres que vocês já viram. Então, isso é o suficiente. A NBA finalmente adicionou uma regra para parar isso, afirmando que qualquer falta longe da bola dá ao outro time um lance livre e a posse. O único problema é que isso só se aplica durante os últimos 2 minutos de um quarto. Por isso, ainda pode acontecer até hoje. Mas olhe pelo lado bom. Pelo menos Shaq não estava jogando sujo para causar mudanças nas regras. Não posso dizer o mesmo para Zaza Pachulia. Atualmente, ele não é alguém tão conhecido, mas ele estabeleceu um recorde por causar o maior número de mudanças em regras em uma única temporada. E tudo começou em 2017. O jogo das estrelas geralmente se resume aos melhores jogadores. Mas algo estranho aconteceu com os votos. Do nada, Zaza Pachulia começou a receber mais votos do que Kawhi Leonard, DeMarcus Cousins e Anthony Davis. Vamos dar uma olhada nas diferenças das estatísticas por um segundo.
Kawhi Leonard, 25 pontos por jogo. DeMarcus Cousins, 27 pontos por jogo. Anthony Davis, 28 pontos por jogo. E Zaza Pachulia, 6 pontos por jogo. Não é preciso ser um cientista para saber que Zaza não pertence a esse grupo. Então a NBA sabia que algo suspeito estava acontecendo. Um jogador desses ia literalmente ser titular no Jogo das Estrelas? Bem, Zaza nasceu em Tbilisi, a maior cidade da Geórgia, com mais de 3,7 milhões de habitantes. Bom, ele era o único jogador daquela cidade atuando na NBA. Todo o país se uniu para ter Zaza no Jogo das Estrelas. Um país inteiro. Todos eles, mas mesmo que ele tivesse torcedores, ele claramente não pertencia às estrelas. Então a liga foi forçada a criar a regra Zaza, que basicamente fez com que os votos dos fãs valessem 50% menos, colocando nas mãos da NBA, e que agora só poderia fazer parte do jogo se realmente merecesse. Não apenas porque você era um meme ou porque você era popular no seu país de origem. Mas essa foi apenas a primeira mudança de regra que Zaza teve naquele ano. Apenas alguns meses depois, ele quase encerrou a carreira e a NBA foi forçada a intervir na época. Zaza estava no Golden State e eles estavam nos playoffs da NBA. Eles arrasaram nas duas primeiras rodadas, varrendo Portland e o Utah Jazz por 4-0. E quando os Warriors chegaram nas finais de conferência contra os Spurs, havia previsões de que Kawhi Leonard poderia carregar o time texano para o título da conferência. Então, entrando no jogo, todos os holofotes estavam naquela série. No segundo quarto do primeiro jogo, Kawhi e os Spurs dominaram completamente, fazendo enterradas, bandejas, bolas de três. Eles estavam batendo em tudo e em todos, e os Warriors simplesmente não conseguiam acompanhar de forma alguma. Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green e o próprio Zaza não pareciam o suficiente. Eles estavam perdendo por 25 pontos. Isso parecia que ia ser a primeira derrota dos Warriors nos playoffs, mas faltando 8 minutos para o quarto quarto, isso acontece. Não sei se Zaza quis deixar Kawhi fora do jogo. Independente de ter torcido o tornozelo de Kawhi, todos na torcida, no banco e aos que assistiram em casa, pensaram nessa possibilidade. Bom, Kawhi foi descartado pelo resto do jogo, e isso mudou completamente o resto da série. Os Spurs perderam a vantagem de 25 pontos, sendo um resto de jogo sufocante e perdendo por 113-111. E como Kawhi foi descartado para o resto da série, os Spurs foram eliminados. Agora, o que Zaza fez com Kawhi foi uma jogada suja? Bem, ninguém exceto ele sabe se ele fez isso de propósito. Mas de qualquer forma, quem ficou pistola mesmo foi Greg Popovich. O fechamento do pé da forma como ocorreu não é apropriado, é perigoso, é antidesportivo, e esse indivíduo em particular tem um histórico com esse tipo de atitude. Tudo isso gerou discussão, principalmente pelo histórico de Zaza Pachulia. A NBA imediatamente se envolveu criando a regra do Zaza. Essa regra agora impede atitudes imprudentes em direção ao arremessador. Então, se um movimento acontecer, os árbitros podem chamar isso de falta flagrante ou técnica, que faria com que o jogador fosse expulso do jogo. Mas Zaza não é o único cara dos Warriors que forçaram a mudança de regra. Seu ex-companheiro de equipe, Kevin Durant, também teve um passado controverso. Durante suas primeiras temporadas com o Thunder, ele estava dominando a liga, mas um movimento sorrateiro fez dele um alvo fácil da NBA. Instantaneamente, Kevin Durant teve a fama de trapaceador. Ele tem 1,90, com envergadura de 2,15. Não só porque ele tinha uma média de 25 pontos por jogo. Aos 20 anos, esse cara não podia nem beber ainda, e ele já era quase o melhor jogador ofensivo do mundo. Então, não demorou muito para Durant se tornar o melhor chutador em médias distâncias e em bolas de 3 naquela época. E em sua terceira temporada, ele estava com uma média de mais de 30 pontos por jogo. Mas como ele estava fazendo tudo isso? Bom, um lance chamado de RIP. Um lance em que os fãs e os jogadores achavam injusto. Durant iria propositalmente chutar a bola balançando os braços de um defensor para fazer a falta. Antes que ele começasse a fazer esse movimento, já era indefensável. Mas agora, os árbitros estavam praticamente lhe dando lances livres, e a NBA não podia fazer nada sobre isso, porque realmente era uma falta. Então, eles foram forçados a mudar de uma falta com arremesso para uma falta comum. Dessa forma, os jogadores não podiam se manipular para a linha de lance livre instantaneamente em um jogo. E mesmo que a NBA tenha mudado as regras para Durant,
ele ainda tenta trapacear em seus lances livres. Basta olhar. Mesmo se unindo a Kyrie Irving e James Harden, não foi o suficiente. Mesmo que Kevin Durant ainda esteja causando essas controvérsias, isso não é nada comparado a um jogador que cheirava tão mal que seus próprios companheiros o forçaram a tomar banho. É normal achar que atletas de alto nível levariam a sua saúde e higiene a sério, mas alguns realmente cheiram pior do que vocês imaginam. Em um programa de televisão, um desses ex-companheiros de equipes de Adam Morrison falou sobre o seu cheiro. Adam Morrison. Ele tinha um problema com não tomar banho, verdadeiro ou falso? É verdadeiro que isso foi no passado, mas foi sim. Mas como foi essa discussão entre Gerald Wallace e Adam Morrison? Ele disse para ele colocar a bunda no chuveiro, e ele disse, você vai tomar banho aqui. Então ele respondeu, eu tomo banho, eu só quero ir para casa. Cara, me deixe para casa tomar meu próprio banho na minha própria casa. Tava todo mundo jogando e todo mundo suado. Imagine o quão ruim esse cara cheirava se seus próprios companheiros estavam forçando a tomar banho. Os hábitos de Adam Morrison eram um pesadelo. Ele aparecia sem tomar banho, mascava tabaco e cuspia em todos os lugares. E ainda havia rumores de que ele usava as mesmas 3 camisas por uma temporada inteira. Por causa de jogadores como ele, as regras de higiene da NBA ficaram mais rígidas do que nunca. Veja, a higiene é algo que você acha que todo mundo tem e se preocupa, especialmente nos vestiários. Mas alguns jogadores entraram na liga sem saber dessas regras. Quando Markieff Morris teve uma experiência horrível que marcou a sua vida, ele disse: jogadores que não querem tomar banho, isso acontece muito. Eu tive um incidente quando eu estava em Phoenix com um novato que disse: eu não uso desodorante. E eu fiquei tipo, o quê? Você tem que respeitar os outros jogadores. É desconfortável defender alguém que cheira como você. E também é desconfortável para nós estarmos perto de você. Houve até rumores de que Markieff Morris fez uma viagem e comprou kits para distribuir para os próprios companheiros de equipe fedidos. E você sabe quem está no time dele agora? Anthony Davis. Markieff Morris trouxe desodorante, shampoo, talco de bebê e foi no armário de um certo jogador. Falando em Anthony Davis, não tem como uma sobrancelha tão grossa daquela cheirar bem. Ok, a NBA precisa fazer ele raspar aquilo. Tá, desculpa, eu fui até um pouco longe demais. Bom, de qualquer maneira, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.